E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e já aconteceu pra ti de terminar o dia, parar pra pensar no que tu fez naquele dia e te deparar com uma grande frustração? Parecia que o teu dia estava envolvido, que estava uma correria, tinha um monte de coisa pra fazer, tu fez um monte de atividade, mas tu não conseguia elencar nos dedos as coisas que tu fez. Ou até conseguia elencar, mas parecia que o tempo que tu disponibilizou e colocou em cima desse projeto, dessa atividade, desse trabalho, não é proporcional ao resultado que tu teve, fazendo com que tu te frustre. Pois bem, o fenômeno daí acontece de uma maneira intrigante, porque ele contradiz um conceito que é muito tratado, seja por coaches ou livros de autoajuda, ou até por psicólogos, ou enfim, uma galera fala no mindfulness, que é o ato de tu depositar o teu tempo, o teu esforço em uma única atividade. Isso é muito intrigante porque o ato de tu depositar o tempo em uma única atividade te dá o senso de pertencimento e o senso de que o teu dia não está rendendo muito, porque enquanto podia estar cozinhando o arroz, tu podia estar cortando a carne, picando a cebola para fazer um molho. Se for seguir à risca esse conceito, teria que esperar o arroz cozinhar. Teria que depois picar a carne, depois cozinhar e fritar a cebola, depois cozinhar a massa, depois esquentar a água. E nesse meio tempo, o que que tu faz? É contraditório, né? Então nem tudo pode ser seguido ao pé da letra. Ainda mais quando isso é vinculado ao ato da rotina corrida, de ter um monte de coisa para fazer, e se tu não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, não vai ter um rendimento durante o dia. Então, esse é o assunto do dia. Antes de abordar cada tópico em específico, eu te sugiro assistir o vídeo da rotina corrida, para tu descobrir se de fato tu tem uma rotina corrida ou se só tá gastando tempo e investindo o teu tempo em coisas que não são de qualidade, em assuntos, em lugares que na verdade não precisam da tua atenção, mas que tu destina a tua atenção a elas porque é muito mais recompensador a curto prazo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto, grande questionamento do século. Cara, eu não tenho tempo pra nada. A minha rotina, ela é corrida, porque eu tenho que trabalhar, tenho que me deslocar, tenho que ir no mercado, tenho que fazer comida. Beleza, concordo que tem que fazer essas coisas, mas no tempo que fica livre, o que que tu faz com ele? No intervalo do almoço ali, depois de almoçar, limpar a louça, ou enfim, tem tempinho livre de 20, 30, 40 minutos que sobra, o que que faz? Vai dormir, fica no telefone? Pega e faz essa reflexão, beleza? Outro momento do dia, quando acorda. Acorda quanto tempo antes de cumprir com os teus compromissos? Antes de ir pra faculdade, antes de ir pra escola, antes de ir trabalhar? Acorda uma hora? Uma hora antes? O que que faz nessa uma hora? Escova o dente, toma café, se desloca até o trabalho e analisa nesse meio tempo o que que tu faz. Tu não gasta algum tempo no telefone? Ou tu não fica de bobeira 30 minutos no banho? Outra questão, final do dia. Chegou do trabalho, chegou da escola, chegou da faculdade, chegou do cursinho, tomou um banho, comeu, fez uma janta ali. O que que faz nesse meio tempo? Fica no telefone, tu estuda, vai pra academia, lê um livro. Então, eu te instigo a fazer essa reflexão por primeiro passo. Identifica no teu dia quais momentos que tu tá matando tempo, beleza? Vamos supor que conseguiu identificar que conseguiu, ou melhor, que tu gasta em torno de umas 2 horas no telefone sem tu nem perceber.
é 15 minutos ali no que tu acorda e vai no banheiro e fica no telefone. É mais 15 minutos, ou melhor, meia hora no almoço ali. Mais uma meia hora durante o dia, uma hora, vamos contar durante o dia, e mais uma meia hora de noite, uma hora ou até mais. Só que a gente já tá falando de 2 a 3 horas no telefone. E aí eu te pergunto de novo, a tua rotina, ela de fato é corrida? Do jeito que me contou, sim. Agora, se eu te desse mais 3 horas no teu dia, mais 2 horas no teu dia, a tua rotina continuaria corrida? É intrigante, né? Porque, na verdade, tu tem essas 2 horas. Mas seria exigido um esforço de realocar esse tempo de que tem destinado a um tempo de tela curto, de vídeo curto, teria que realocar para as tuas atividades fundamentais. E tu ganharia mais tempo fazendo com que a tua rotina, não digo que não vai ficar corrida, mas que ela vai ficar mais light. E aí sim, conseguiria talvez até desenvolver o mindfulness, que seria o ato de fazer uma única atividade por vez. Outra questão que é retratado como um grande mal do século, o que tu acha que é? Deixa aqui nos comentários. O imediatismo. O ato de tu não conseguir ter a capacidade de aguardar, de esperar e de cultivar um projeto a longo prazo. De querer tudo para ontem. Principalmente por conta desse estímulo de dopamina barata, por conta dessas recompensas rápidas que a gente consegue através dos vídeos curtos. Isso diminui a nossa atenção, porque aumenta a quantidade de informação. Se diminui a nossa atenção, a gente também não consegue ficar a um longo período destinado e focado em um único projeto, fazendo com que a gente fique cada vez com menos capacidade de foco, com menos tempo destinado a um projeto. Só que repara bem, a gente diminui a nossa quantidade de empenho e foco em um projeto, mas a gente ainda aguarda e deseja o mesmo resultado ou até mais. É intrigante, né? Como é que vai querer o mesmo resultado se coloca menos energia e menos tempo em algo? E é aí que nasce esse senso de imediatismo e aquele assunto inicial do vídeo, que é o fato de tu sentir que não rendeu nada no teu dia, porque tu destinou menos tempo nas tuas atividades, mas ainda aguarda o mesmo resultado ou até mais. E aí parece que fez um monte de coisa, mas na real tu só não alocou o tempo necessário para cumprir com as atividades, para cumprir com os teus objetivos, seja ele do trabalho ou um projeto pessoal. Existem algumas maneiras de combater isso, que são diminuindo os estímulos, que existem diversos vídeos no canal já sobre. Então, dá uma passadinha e dá uma olhada. Mas esse ato de querer tudo para ontem vem daí, do ato de tu não conseguir mais dedicar tanto tempo em alguma coisa e mesmo assim querer o mesmo resultado. Entendeu? Analisando em uma linha cronológica, pensa quanto tempo que tu tá usando o teu telefone. Talvez há anos, muito provavelmente. E nesse momento que tu utiliza o teu telefone, tu gasta muito tempo nele assistindo vídeos curtos. Então agora imagina há quanto tempo o teu cérebro está recebendo estímulos de dopamina barata, de vídeos curtos e de recompensas. Só que tu recebe uma recompensa. Por quê? Por que tá recebendo esse estímulo de dopamina, essa recompensa barata? O que tu fez? O único movimento que tu fez foi de passar para o próximo vídeo. Não tem lógica. Qual foi o grande ato que tu fez para receber isso? Fazendo com que fique mal acostumado. Fazendo com que, acima de tudo, tu receba uma grande quantidade de informação. E lembra que grande quantidade de informação diminui o teu nível de atenção. Se tu diminui o teu nível de atenção, diminui a tua capacidade de foco. Ou seja, tu não consegue destinar
uma quantidade de foco e de tempo para uma atividade. Só que, mesmo tu destinando menos tempo, menos energia e menos empenho para uma atividade, tu ainda aguarda e deseja o mesmo resultado dela ou até mais, fazendo com que tu fique frustrado no final do dia, porque parece que o teu dia não rendeu nada, porque tu desempenhou as tuas funções, mas não teve resultado, fazendo com que tenha o senso de que foi um dia corrido, mas no final das contas, tu só realocou o tempo da atividade para outras secundárias e nem conseguiu manter o foco na atividade principal. É intrigante esse pensamento. E aqui nós trazemos ou trouxemos uma outra vertente do mindfulness, que fala de tu impor o teu tempo em uma única atividade. Só que como é que tu vai impor o teu tempo em uma única atividade por vez se tu tem uma rotina corrida? Ou será que tu não tem? Assiste lá o vídeo sobre rotina corrida para descobrir. O ato de tu conseguir desempenhar duas atividades ao mesmo tempo com um bom rendimento é porque de fato tu tá bem organizado. Um exemplo é sair, arrancar mato, capinar com fone de ouvido, escutando uma aula de parasitologia, de patologia especial sobre o sistema respiratório. Tu conseguiu realocar e ficar 100% presente naquela atividade. E em paralelo a isso, tu ainda está recebendo uma quantidade de informação. E aí eu faço uma provocação, porque muitos autores falam que isso é errado, porque o mindfulness é tu viver a essência da parada. E eu não tiro a razão. Só que são momentos e momentos. Tem um momento da tua vida que tu vai estar trabalhando e até o talo de coisa para fazer. Véspera de um evento, véspera de uma prova. Vai estar desesperado fazendo um monte de coisa. Um monte de matéria ao mesmo tempo. E existem outros momentos da tua vida que tu vai estar de férias, vai relaxar, vai curtir a tua família, vai ficar de boa. Então são momentos e momentos. E o ato de tu querer jogar tudo dentro do mesmo pacote, do mesmo cesto, e falar viva uma etapa de cada vez, é a maior bobagem e a maior armadilha que tu pode cair. Ou seja, não leva tudo ao pé da letra. Entenda o contexto que tu tá. Viva o mindfulness se fizer sentido pra ti. Relaxa. Lembra, muita quantidade de informação diminui o teu nível de atenção. Combata isso.